Fala galera, e chegamos então a esse quinto episódio sensacional de Succession. Galera, antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, já coloca nos comentários o que acharam sobre esse quinto episódio aqui. Esse mundo de negociações, tudo mais, essas complicações que vão acontecendo, envolvendo a família e tudo mais, e simplesmente aquela separação em relação ao pensamento dos irmãos, que obviamente que vai ter essa grande decisão daqui até o final do encerramento, querendo ou não, Succession por completo, como a gente já sabe. Galera, vou começar por aquela fala fenomenal que o Roman dá pro Madison, quando eles estão lá no topo do morro, aquela coisa maravilhosa. O quanto que aquilo vem realmente, né, com uma potência fenomenal para trazer, querendo ou não, essa justiça em relação a algo que está preso dentro dele desde que, no episódio passado, já tinha essa relação quando os dois assumem essa questão, né, ele e o Kendall, essa questão toda do CEO interino. E, pô, o que a gente já tinha colocado lá, do que estava acontecendo antes, né, do acontecido com o Logan em relação à viagem para encerrar, né, literalmente lá o acordo, né, encerrar literalmente é o quê? Não encerrar o acordo, mas eles conseguirem realmente finalizar o acordo que tinha lá com o Matt, tudo mais da viagem, né, o que aconteceu com o Logan no avião, tudo mais, aquilo lá ia vir uma hora ou outra, porque realmente, né, a escolha da passagem de tempo, do que está acontecendo, para ter essa reunião e essa viagem toda que eles têm que fazer por obrigação, é óbvio que isso tudo tinha que vir de um jeito forte, como veio do Roman lá, e eu achei sensacional como que aquele jogo acontece ali entre os dois, colocados ali. E toda aquela promessa, né, de isso não vai ficar assim e tudo mais. Olha como que o Madison se abre em relação a Shiv, e o quanto que a Shiv já também, se a gente pegar o episódio passado, já estava muito claro também que essa cisão entre eles ali, a Shiv ia ter uma grande importância também, porque a promo já entregava o que a gente viu acontecendo nesse episódio aqui, que era a aproximação dela em relação ao Madison e simplesmente ser, querendo ou não, esse elo que vai provocar, querendo ou não, essa ruptura não entre o negócio, mas essa ruptura provocada ali entre os três principais. E isso é algo que eu achei muito curioso de quanto que ela tá simplesmente guardando essas informações e jogando essas informações da maneira como ela tá montando todo esse quebra-cabeça, e essa reaproximação do Tom, que por mais que, é óbvio, né, tem a questão da gravidez, que nesse episódio inclusive até acaba passando batido, acaba não sendo tocado, mas essa reaproximação dos dois, primeiro naquela cena, né, em relação ao tênis, que é uma coisa muito engraçada, que é muito massa ver, né, sempre eles trazendo essas picuinhas da sua relação pessoal para trazer para essa base profissional. Mas, querendo ou não, essa reaproximação, porque agora o Tom achou um sentido, né? Tudo que o Tom estava completamente perdido, e novamente ele tentando se aproximar como é que é? Sou o homem a servir, né? Sou pronto para servir, como ele falou tanto no episódio passado, que ele tentando se aproximar agora dos homens lá do Madison, e o quanto que agora ele acha, querendo ou não, um caminho, porque todo esse elo que a Shiv está trazendo, não só da sua aproximação com o Madison, não só das informações que ela começa a guardar, mas também do que ela está montando como uma estrutura paralela em relação ao Roman, em relação ao Kendall, em relação ao que vai acontecer realmente nessa guerra que a gente tem instaurada pela sucessão de toda a corporação. Porque está tudo realmente extremamente como se fosse assim, essas peças, a partir do momento que elas são montadas, elas vão caindo, né? Porque a próxima ação é aquela que tu não espera. E eu fico imaginando muito essas grandes negociações, o quanto que qualquer vírgula mais ou menos, até realmente ter a assinatura de tudo que tem que acontecer, seja de venda, seja de empresa se juntarem, do que for, né? O quanto que isso vai realmente podendo ser alterado com um mínimo pensamento diferente, um mínimo olhar diferente, um mínimo que for diferente, entendeu? Eu acho que Succession nesse quinto episódio aqui, que não, ele mostra muito bem isso, porque é um episódio muito centrado em algo que poderia ser definido ali nos primeiros 5 minutos de episódio. Aquela primeira conversa deles lá, já direta, né, entre o Madison, o Roman e o Kendall, já podia ter definido toda essa negociação, encerrado ali literalmente tudo que tinha que acontecer, se realmente fosse falado, cara, não vamos perder a ATN, vamos permanecer com ela por causa de toda essa ligação que tem, né? Eu acho muito massa o Kendall e o Roman terem essa postura, né? Por mais que eu vejo que também isso vai dividir, ou a promo desse episódio já entrega muito isso também, porque o Kendall ele vai tomar uma posição que nesse episódio até
quem toma muito mais é Shiv, quem toma muito mais é o Roman, né? De agir por si. Por mais que ele continue jogando muito com as informações, assim como ele não está contando pro Roman, assim como ele não está contando para Shiv, e ele usa o Greg agora, como ele tinha usado o Hugo no episódio passado lá, de criar, querendo ou não, essas notícias, para essas notícias irem, né, jogando ao seu favor. Então tá basicamente o quê? Tendo esses momentos ali onde tem a união dos três, tendo um momento onde a gente tem a união do Roman com o Kendall, e tendo esse pensamento, querendo ou não, sozinho, e essa montagem do que pode ser, do que o Kendall tá montando, do que a Shiv tá montando, e ainda tem um grande ponto de interrogação do que o Roman tá montando. Se ele realmente está montando, se ele realmente não está montando, né? Porque a dor toda do luto que a gente viu no episódio passado, o Roman ainda é aquele que está, querendo ou não, com a dor um pouco mais ainda resguardada, digamos assim, né? Ele ainda não teve um momento de quebra. Eu acho que esse episódio aqui, ele mostra muito bem que essa quebra está muito próxima de acontecer, tá? E vamos ver, cara, porque eu achei muito, muito, muito massa o quanto que esse episódio ele joga muito bem com esse mundo, todas as negociações, o quanto que o Logan continua e vai ser assim até o final, e vai ser assim pós-história toda, daquilo tudo que terá de continuidade nesse universo dos personagens depois do encerramento da série. O Logan sempre tendo importância e ele tá ativo novamente em tudo que vai acontecendo como consequência para esse episódio. O personagem não está mais vivo e continua tendo consequências sim para todos os personagens. E aqui é muito forte, porque a gente está 2 dias apenas de tudo que aconteceu, né, da morte do Logan, e tá ali sempre muito presente como consequência, agora batendo por a relação dos seus filhos, batendo em relação ao que é usado como Madison também para tentar atacar eles lá em cima do morro. E não só na questão essa específica, mas também a tudo que engloba o que realmente é o tal do grande legado que eles estão realmente querendo manter, ou estão querendo alterar, ou estão querendo sujar o nome, sabe? Ele está sempre presente ali. E eu acho que essa jogada de como eles conseguem fazer isso tudo dentro do roteiro, fazer funcionar dentro do roteiro, é aula. É aula, é aula, é aula. Por estar sempre ali presente, e quanto que essa escolha de ter colocado, né? Pô, essa morte para acontecer em um momento tão inesperado, em um momento tão do nada, literalmente, colocando muito como acontece realmente com todos nós, em qualquer momento da vida, é algo que tu simplesmente não está preparado e ele acontece, tu precisa lidar com tudo isso, assim como a gente viu os personagens lidarem com tudo isso na questão tanto do terceiro quanto do quarto episódio, quanto agora nessa resposta toda do Roman em relação ao Madison em cima, em relação ao luto. Tudo isso vai batendo muito forte, né? E eu acho sensacional como eles vão deixar tudo do Logan sempre vivo, sempre, sempre, sempre ali presente. E toda essa apresentação que vai ter, essa volta do Madison, né? Essa relação dele com a Shiv, cara, vai ter coisa ainda a mais para acontecer entre não só esses personagens, mas até a gente ter realmente um verdadeiro sucessor, quem vai realmente ser o CEO que vai comandar tudo isso, tá? Porque assim, para mim, muitos irmãos, daqui a pouco, não vai ser nenhum dos três. Começa a bater para mim que não vai ser nenhum dos três. Para mim, eles vão realmente um para cada lado, e alguém que realmente possa tomar esse posto, não vejo ainda, por mais que a maior brincadeira toda é que naquele pedaço de papel, o que estava colocado sobre o Greg, pode ser que daqui a pouco, cara, surja uma outra coisa e que realmente seja o Greg escreve. Mas isso é uma grande parte de muito mais uma teoria jogada. Eu vi grandes... Por isso que eu tô falando sobre isso, assim, ó. Não porque é uma coisa que eu vi nos comentários ou... Cara, eu já vi grandes portais americanos brincarem já com essa teoria de colocar que daqui a pouco o Greg vai ser realmente esse grande sucessor, digamos assim, do Logan, e ele realmente vai ser o comandante, porque essa separação dos irmãos, ela tá muito colocada para acontecer. Sem o Logan, eles sem terem, né, esse, querendo ou não, um inimigo em comum ali que uniu tanto os três na temporada passada, o Madison daqui a pouco vai ser alguém que vai automaticamente, né, cair. Quem que realmente vai ser o sucessor? Se os três não vão estar realmente definidos para trabalhar em conjunto, ou trabalhar em dupla, ou trabalhar, né, nesse trio ali mesmo que seja encoberto. Porque a gente viu muita amostra disso acontecendo nesse episódio aqui, sem querer falar em outros
momentos tantos que eles tiveram de oportunidade para trabalhar bem antes e não aconteceu. Então, quem que pode ser esse grande sucessor? Coloca nos comentários também quem que vocês acham que vai ser esse grande sucessor. Galera, foi um baita episódio, uma aula de realmente como acontece esse tipo de negociação. E também foi muito, muito, muito importante a gente ver o quanto que todo mundo, querendo ou não, por mais que tá jogando de um lado, tu tá sempre procurando também cuidar muito do seu e que tu pode virar de lado rapidamente. Eu acho que o personagem do Tom tá demonstrando muito claro tudo isso, mas todos ali, quando começou a sair no final do episódio, aquela tal lista de quem que poderia, né, simplesmente ser demitido, tudo mais, retirado nesse potencial fechamento do acordo, fica claro. Não tem como. Essa defesa de lado, ela pode ser rapidamente mudada, né, porque, querendo ou não, o que importa é o seu próprio. Então, galera, vai do episódio, o próximo promete ainda botar muito, muito fogo em tudo que vai acontecer e quem que vai ser realmente o sucessor, quem que realmente vai comandar toda essa grande corporação assim. E eu acredito muito, cara, que esse acordo, ele vai cair. Próximo episódio ele vai cair, por mais que tenha tido aquela reviravolta no final ali, a maneira como o Madison e a Shiv conversam, dá pra entender que a gente já teve outro tipo de conversa entre os dois ali, naquele momento que a gente não vê, simplesmente no episódio. Que a gente não vê, que a gente tá muito conectado lá com o que tá acontecendo entre o Kendall e o Roman, e aconteceu algum outro tipo de conversa pra chegar naquele momento ali que a gente vê de final de episódio. Então, galera, coloquem nos comentários o que vocês acharam sobre esse episódio, o que vocês acham que vai acontecer já nessa sequência de Succession. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.